Oi, gente, tô gravando a introdução desse vídeo para ser acrescida à introdução original, porque o vídeo foi gravado 2 semanas antes dele ir ao ar e, portanto, foi gravado anteriormente a J.K. Rowling fazer vários comentários transfóbicos novamente, né, pelo Twitter, e o que causou uma discussão bastante necessária, inclusive, desde então. Eu achei que seria de uma irresponsabilidade, de uma insensibilidade enorme da minha parte postar simplesmente uma resenha agora em meio a tudo isso, fazendo elogios a Harry Potter e simplesmente ignorar os comentários que ela fez como se isso não tivesse acontecido. Por conta de eu já ter um cronograma aqui pro canal, por conta do projeto Redescobrindo Hogwarts tá acontecendo desde o início do ano, já tá agora na reta final, só falta um livro pra gente ler, e ter também o compromisso com as pessoas que estão participando de dar a devolutiva das resenhas e tal, como foi acordado desde o início, não havia como eu postergar esse vídeo ou simplesmente tirá-lo da minha programação. Portanto, eu achei que o ideal seria, então, fazer essa introdução, dando esse posicionamento para ser acrescido à resenha. Os comentários que ela fez são sérios, ferem diretamente a comunidade trans e eu repudio o comentário que ela fez. Não concordo em absolutamente nada deste posicionamento, o que me faz também repensar uma série de coisas em relação ao que devo consumir da autora, ou que eu devo continuar propagando em relação também às obras dela, mas isso é discussão para depois. Por hora, eu só queria realmente deixar esse esclarecimento, avisar que no mês que vem também vai ter ainda a resenha de Relíquias da Morte para fechar o projeto, e também após o fechamento dele vai ao ar ainda mais um vídeo que já foi gravado desde o início do ano, eu tô com ele gravado desde fevereiro, com a participação da Beatriz Masson, que fez mestrado em Harry Potter, e eu gravei esse vídeo com ela fazendo esse bate-papo para ela poder falar da pesquisa dela, do olhar que ela tem sobre Harry Potter a partir dessa visão acadêmica. Ela fez o mestrado na USP, tem um trabalho extremamente interessante, como também é uma coisa que também já estava programada e é no sentido de enaltecer o trabalho da Beatriz. O vídeo também vai ser postado aqui no canal. Oi, gente, eu sou a Ione do Minha Vida Literária e mais esse vídeo para o projeto Redescobrindo Hogwarts. Eu trago para vocês as minhas impressões de leitura sobre Harry Potter e o Enigma do Príncipe, 6º volume da série. Pra quem não tá acompanhando, o projeto Redescobrindo Hogwarts está acontecendo em parceria com os canais Pronome Interrogativo, Equalize da Leitura e Segredos Entre Amigas. A gente se propôs a ler ou reler a série agora nesse primeiro semestre do ano. Convidamos vocês para participar, então tá sendo um projeto de leitura conjunto. Todos os meses, após a finalização de cada um dos livros, a gente discute essas leituras lá no nosso grupo do Telegram. Todas as informações estão aqui no box de informações para vocês acessarem. E agora a gente chegou no penúltimo volume da série. Eu nem acredito que a gente já tá terminando. Esse aqui sempre foi o meu segundo volume favorito, né, entre os 7 livros, e eu acredito que essas impressões continuem. Eu acho que principalmente em comparação ao livro anterior, esse aqui é um livro muito mais fácil da gente ler. Ele não tem todos os pesos e angústias do livro de antes. É óbvio que a situação da vida do Harry tá ficando cada vez mais intensa, cada vez mais delicada, com mais novas descobertas, que eu acredito que é o que fazem também esse livro ser tão uau em tantos aspectos, mas aquela irritação que ele tem, aquela tensão que ele vive ao longo de todo o ano em Hogwarts não existe aqui. Esse, aliás, eu acho que é um dos anos mais tranquilos pra ele, em que menos existem acontecimentos ali da escola, acontecimentos que eu digo assim, nesse nível, né, de grandes preocupações. É um dos anos mais tranquilos, assim, em que a gente vai ter muitos dos conflitos amorosos aparecendo cada vez mais pra gente, que a gente vai vendo mais essa tensão ali nesse sentido entre os alunos. Por conta disso, o livro faz com que a gente dê assim uma respirada em relação aos anteriores. É mais fácil de ler esse livro, menos preocupante, menos angustiante até certo ponto, que daí também quando chega ali pro final a coisa piora num nível e só lágrimas na minha vida. De qualquer maneira, esse livro também tem um começo curioso em relação aos demais, então os 2 primeiros capítulos não são narrados pela perspectiva do Harry, e nesse caso a gente não tem também, como por exemplo no 4º livro, O Cálice de Fogo, o Harry tendo um sonho com uma outra cena. Não, são 2 acontecimentos dos quais ele não tem conhecimento, completamente descolados dele. Os 2 também acontecendo em situações diferentes, então em uma a gente tem o novo ministro da magia indo conversar com o primeiro-ministro dos trouxas, né, pra situar do que tá acontecendo, e só aí a gente já vai ver como o impacto da guerra que tá acontecendo no mundo dos bruxos tá afetando também o mundo dos trouxas, e de novo a gente tem aquela sensação, né, de uma
uma união das duas coisas estarem acontecendo de forma concomitante. E no segundo capítulo a gente vai ter uma situação acontecendo entre aqueles personagens que são antagonistas na história, que estão envolvidos com os comensais da morte. E a gente já vai ter a figura muito importante nesse começo, que é a figura do professor Snape, e que vai ter com todo esse livro, desde o título dele até o que vai acontecer lá no final. E que pra quem já leu, a gente já sabe, né, o que está por detrás dos acontecimentos, mas pra quem tá lendo a primeira vez que eu li, é sempre tudo muito chocante. E eu acho que a gente começar também o livro dessa maneira por esses capítulos já vai situar pra gente que esse é um livro que vai ter muito mais a ver com os antagonistas do que até dos nossos protagonistas. Porque além do Snape como uma figura quase central nesse livro, outras duas figuras extremamente importantes nele são o Draco Malfoy e o próprio Lord Voldemort, que é o grande vilão dessa história. Então o Draco Malfoy também vai receber aqui um destaque. Ele vai ter pela primeira vez uma personalidade demonstrada de uma forma diferente do que a gente vinha acontecendo. Permite que a gente comece a ver o Draco também de uma outra forma. Não acho que atenue quem ele é, tá? Eu continuo sendo uma personagem que eu não gosto, que eu tenho aquele ranço por tudo que ele fez até então. Só que se antes ele simplesmente tinha aquele papel do arrogante, do chato, daquele que vai lá incomodar o Harry a todo momento, aqui a gente vê que ele é um pouco mais do que isso. Existe uma certa humanidade nele ali. Em relação ao próprio Voldemort, aqui a gente vai conhecer muito mais do passado do Voldemort, vai explorar muita coisa, e isso é um dos pontos que eu mais gosto desse livro. Cada vez que a gente conhece mais dessa figura, que a gente vê as origens dele e como ele chegou a ser o personagem tão temido que a gente conhece lá no primeiro livro, porque desde a primeira vez que a gente ouve falar do Voldemort, é sempre por essa figura assustadora que causou esse impacto tão grande no mundo bruxo e na própria vida do Harry. Ou seja, por a gente ter esse foco muito grande na vida desses antagonistas, é quase como se a gente tivesse uma folguinha aí na própria vida do Harry. É claro que ele tem os pesos de antes, é claro que ele tem, né, a soma de toda a bagagem que ele já carregou e das coisas que ele sabe que ele vai ter que enfrentar lá na frente. Mas é quase como se aqui nesse ano ele tivesse, então, um pouco mais de tempo pra se preparar para as coisas que vão vir e pra sofrer, eu acho que o maior dos choques da realidade, que é o que vai acontecer ao final desse livro. Depois de tudo que ele já passou, ainda existe uma cartada final, que é o que acontece aqui, que vai fazer realmente com que ele entenda que não tem a volta e que ele precisa agir desde já. Por conta, então, de todas essas revelações dos passados, por conta de ser uma leitura mais gostosa e mais tranquila de se fazer, uma leitura muito fluida, foi acho que um dos livros mais rápidos que eu li agora nesse momento de releitura, e por conta também do final, que é extremamente emocionante, aquele que eu acho que é um dos finais de livros da série que mais dói no meu coração, que mais me faz chorar. Esse acaba sendo um dos meus favoritos entre os 7, tá no meu top 3, e agora é me preparar pra 7ª e última leitura, já me despedi de Hogwarts, então, já sentindo saudades. Agora que chegou nesse ponto, eu já tô com aquela sensação de pensar nos livros anteriores e mesmo sem ter terminado, já não tem como não sentir falta dessa série. Mais uma vez, eu tô me encantando com toda a construção dela e de como as leituras acabam ainda tendo impacto em mim, mesmo que eu já tenha lido os livros várias vezes, visto várias vezes os filmes e, enfim, não é um assunto que se satura pra mim como leitora. Se você já leu, se você tá lendo pela primeira vez, se você tá relendo, se você tá fazendo parte do projeto, se você não tá, enfim, deixa pra mim as impressões de vocês aqui nos comentários, porque eu sempre gosto de dividir essas experiências com vocês. Gostou desse vídeo? Deixa sua curtida, isso ajuda muito na divulgação do meu trabalho. Se você não é por aqui, seja bem-vindo. Já aproveita, se inscreve e ativa o sininho pra não perder nenhuma notificação e me acompanhe também nas demais redes sociais. A gente tem um contato mais próximo por lá. Beijo a todos e até o próximo vídeo.